Já sentiu que, por mais que se esforce, os seus músculos já não são o que eram? Aquela força para abrir um frasco, para carregar os netos ao colo, ou simplesmente para subir umas escadas sem ficar ofegante. Parece que se está a desvanecer com o tempo. Dizem-nos que depois dos 60 é normal perder massa muscular e que a solução é comer mais carne, mais bifes, mais frango. Mas e se eu lhe dissesse que essa pode não ser a história completa? E se o segredo para recuperar e até construir músculo de forma mais rápida e saudável estivesse escondido noutro lugar, em alimentos que talvez até já tenha na sua despensa? A verdade dolorosa é que muitos de nós sentimos o corpo a ficar mais frágil e temos medo de perder a nossa independência. Mas essa não tem de ser a sua realidade. Neste vídeo, vamos descobrir juntos alguns alimentos vegetais incrivelmente poderosos que não só ajudam a construir músculo, como também trazem uma energia e vitalidade que talvez já não sentisse há anos. Fique comigo até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é um verdadeiro tesouro escondido que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia. Vamos começar com algo humilde, mas que é um verdadeiro gigante da nutrição: as lentilhas. Sim, aquelas pequenas leguminosas que talvez a sua mãe ou avó usassem para fazer uma sopa reconfortante. As lentilhas são muito mais do que apenas comida de conforto. São uma fonte de poder para os seus músculos. Pense nisto. Uma única chávena de lentilhas cozidas oferece cerca de 18 gramas de proteína. É quase tanto como um bife pequeno, mas com uma enorme vantagem. Vêm acompanhadas de uma quantidade incrível de fibra. E por que é que isto é tão importante? Porque a fibra ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, previne a obstipação, que é tão comum na nossa idade, e ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, dando-nos energia estável ao longo do dia, sem aqueles picos e quedas que nos deixam exaustos. A carne, por outro lado, não tem fibra nenhuma. Além disso, as lentilhas são ricas em ferro, um mineral essencial para transportar oxigênio para os nossos músculos. Se alguma vez se sentiu cansado ou com falta de ar, a falta de ferro pode ser uma das causas. Comer lentilhas regularmente é como dar ao seu corpo o combustível de que ele precisa para se manter ativo e forte. Talvez esteja a pensar, mas a proteína vegetal não é tão boa como a da carne. Durante muito tempo, acreditou-se nisso, mas a ciência hoje mostra-nos outra coisa. É verdade que algumas proteínas vegetais não têm todos os aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção dos nossos músculos. Mas o nosso corpo é mais inteligente do que pensamos. Não precisamos de ter todos esses blocos numa única refeição. Ao longo do dia, se comermos uma variedade de alimentos, o corpo guarda e combina esses blocos. E há um truque muito simples e tradicional que os nossos antepassados já faziam sem saberem a ciência por trás: combinar leguminosas com cereais. Um prato de lentilhas estufadas com uma porção de arroz integral, por exemplo, cria uma proteína completa, com todos os aminoácidos de que os seus músculos precisam para se repararem e crescerem. Começar é muito fácil. Não precisa de mudar a sua vida toda. Que tal experimentar fazer uma sopa de lentilhas uma vez por semana? Ou adicionar um punhado de lentilhas cozidas à sua salada ao almoço? Pode até fazer um delicioso estufado de lentilhas com legumes da época, como cenoura, cebola e um pouco de abóbora. É um prato econômico, saboroso e incrivelmente nutritivo. Lembro-me de um senhor, o Sr. Manuel, que me contou que se sentia sempre pesado e sonolento depois de almoçar um bife com batatas fritas. Decidiu experimentar trocar o bife por um prato de lentilhas com arroz 2 vezes por semana. Ao fim de um mês, disse-me que a diferença era como da noite para o dia. Sentia-se mais leve, com mais energia para a sua caminhada da tarde, e até notou que a sua digestão tinha melhorado. E ao lado das lentilhas, temos o seu primo igualmente poderoso: o grão de bico. Quem não gosta de um bom bacalhau com grão ou de uma salada de verão com grão de bico, cebola e salsa, tudo regado com um bom azeite? O grão de bico é outra mina de ouro. Tem tanta proteína como as lentilhas e é extremamente versátil. Pode comê-lo cozido,
em saladas, em sopas, ou até transformá-lo numa pasta deliciosa chamada hummus, que é ótima para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura. É uma excelente forma de adicionar proteína e fibra aos seus lanches. Começar a incluir estes dois alimentos na sua rotina é um passo de gigante. Estará a dar ao seu corpo proteína de alta qualidade, fibra para uma boa digestão e uma variedade de vitaminas e minerais que a carne simplesmente não oferece. É uma mudança simples, que não exige que deixe de comer o que gosta, mas sim que adicione novas fontes de força ao seu prato. Agora que já vimos o poder das lentilhas e do grão de bico, vamos falar de um grão que ganhou fama de superalimento. E com toda a razão. Falo da quinoa. Talvez já tenha ouvido falar ou até a tenha visto no supermercado e pensado que era algo estranho ou difícil de preparar. Mas, na verdade, é uma das coisas mais fáceis e benéficas que pode adicionar à sua alimentação. O que torna a quinoa tão especial é que, ao contrário da maioria dos alimentos vegetais, ela é uma proteína completa por si só. Lembra-se de falarmos dos blocos de construção dos músculos, os aminoácidos? A quinoa tem todos eles, na proporção certa. É como se a natureza tivesse criado um alimento perfeito para fortalecer o nosso corpo. Pense nela como um substituto mais nutritivo para o arroz ou para a massa. Cozinha-se da mesma forma que o arroz, em cerca de 15 minutos, e tem um sabor suave, a noz, que combina com quase tudo. Um pequeno truque para que fique sempre perfeita é passá-la por água antes de a cozinhar. Isto remove uma substância natural chamada saponina, que lhe pode dar um sabor um pouco amargo. Depois de lavada, é só cozinhar com o dobro da quantidade de água, e já está. Pode servi-la como acompanhamento de um prato de peixe ou de um estufado de legumes. Fica maravilhosa em saladas frias, misturada com pimento, tomate, pepino e um molho de limão e azeite. Há até quem a cozinhe com um pouco de leite ou bebida vegetal e canela para fazer uma papa de pequeno almoço cheia de energia. Ao incorporar a quinoa, está a dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam para se manterem firmes, sem a gordura saturada e o colesterol que vem com a carne vermelha. Agora vamos falar de algo que pode ser um desafio para alguns: o tofu. Em Portugal, não é um alimento tradicional, e muitas pessoas olham para ele com desconfiança. É branco, não tem sabor, tem uma textura estranha. Eu entendo perfeitamente. Mas peço-lhe que pense no tofu de outra forma. Pense nele como uma esponja de sabor. Sozinho, é verdade, não sabe a muito. Mas e uma posta de bacalhau antes de ser demolhada e cozinhada? Ou um peito de frango sem tempero? O segredo do tofu está na forma como o preparamos. O tofu é feito a partir de feijão de soja, da mesma forma que o queijo é feito a partir do leite. É incrivelmente rico em proteína e também uma excelente fonte de cálcio, o que é duplamente importante para nós, para manter não só os músculos fortes, mas também os ossos. A melhor forma de começar a gostar de tofu é mariná-lo com sabores que já conhece e adora. Imagine cortar um bloco de tofu firme em cubos e deixá-lo a marinar durante meia hora numa mistura de azeite, alho picado, sumo de limão, uma folha de louro e um pouco de pimentão doce. Soa familiar, não soa? Depois pode saltear esses cubos numa frigideira até ficarem dourados e estaladiços por fora e macios por dentro. Pode adicioná-los a um salteado de legumes, a uma salada ou até fazer umas espetadas. Ficará surpreendido com o quão delicioso pode ser. Outra opção é usar o tofu sedoso, que é mais cremoso, para fazer molhos ou até sobremesas. Pode batê-lo no liquidificador com fruta e um pouco de mel para criar um pudim proteico e saudável. Dar uma oportunidade ao tofu é abrir uma porta para um mundo de possibilidades saudáveis e saborosas. E por último nesta secção, mas não menos importante, vamos voltar a um velho amigo da cozinha portuguesa: o feijão. Feijão preto, feijão frade, feijão manteiga, feijão vermelho. Temos uma variedade incrível e todos eles são potências nutricionais. Muitas vezes desvalorizamos o feijão, pensando nele apenas como um acompanhamento para a feijoada ou para o arroz de feijão. Mas o feijão merece ser a estrela do prato. É barato, versátil
E tal como as lentilhas e o grão, está carregado de proteína e fibra. Uma salada de feijão frade com atum, ovo cozido, cebola e salsa é um almoço clássico, leve e completo que já é, por si só, um excelente construtor de músculo. Pode fazer um chile vegetariano, usando feijão preto e vermelho em vez de carne picada. Fica igualmente saboroso, mais leve e muito mais benéfico para o seu coração e para a sua digestão. A beleza destes alimentos é que eles não são estranhos ou exóticos. Muitos deles já fazem parte da nossa cultura. Só precisamos de lhes dar mais destaque no nosso prato e reconhecer o seu verdadeiro valor. Ao fazer estas pequenas trocas e adições, estará a investir na sua força, na sua saúde e na sua independência para os anos que virão. Chegamos agora à parte final. E guardei para aqui um dos segredos mais simples e ao mesmo tempo mais poderosos para a saúde muscular depois dos 60. É algo que pode ter na sua cozinha agora mesmo e que talvez não lhe dê o devido valor. Falo dos frutos secos e das sementes. Em particular, quero destacar 2 pequenos gigantes: as amêndoas e as sementes de abóbora. Por que é que estes pequenos alimentos são tão importantes? Porque, para além de serem uma boa fonte de proteína vegetal e de gorduras saudáveis, que são essenciais para o nosso cérebro e para o nosso coração, eles são incrivelmente ricos num mineral chamado magnésio. O magnésio é o herói esquecido da saúde muscular. Ele está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo, e uma das suas funções mais importantes é ajudar os nossos músculos a relaxar. Pense nisto. Para que um músculo se contraia e fique forte, ele também precisa de ser capaz de relaxar completamente. O cálcio ajuda na contração e o magnésio ajuda no relaxamento. Quando temos falta de magnésio, o que é muito comum, os nossos músculos podem ficar tensos, com cãibras e mais propensos a lesões. Manter bons níveis de magnésio é crucial para a função muscular adequada, para a recuperação depois do exercício e para prevenir as dores e o desconforto. Um punhado de amêndoas ou uma colher de sopa de sementes de abóbora por dia é uma forma deliciosa e fácil de garantir que está a obter este mineral vital. Pode comê-los como um lanche a meio da manhã ou da tarde, em vez de bolachas ou de um bolo. Pode picá-los e polvilhar por cima das suas papas de aveia, do seu iogurte ou de uma salada. As sementes de abóbora, em particular, também são ricas em zinco, outro mineral importante para a reparação dos tecidos e para o sistema imunitário. Ao longo deste nosso tempo juntos, vimos como alimentos simples podem fazer uma transformação profunda na nossa força e bem-estar. Falamos das lentilhas e do grão de bico, potências de proteína e fibra. Descobrimos a quinoa, a proteína completa que a natureza nos deu. Desmistificamos o tofu, mostrando que pode ser um delicioso veículo de sabor. E redescobrimos o valor do nosso feijão de sempre. E agora, com as amêndoas e as sementes, adicionamos a peça final do puzzle: os minerais essenciais para que os músculos funcionem na perfeição. Quero que entenda que esta jornada não é sobre proibições ou dietas restritivas. Não precisa de virar o seu mundo do avesso, nem de deixar de comer as coisas de que gosta. A mensagem principal é de adição e de enriquecimento. Trata-se de adicionar mais destas fontes de proteína vegetal ao seu prato, de descobrir novos sabores e de sentir os benefícios no seu próprio corpo. Talvez possa começar com um dia por semana sem carne. Ou simplesmente reduzir o tamanho da porção de carne e preencher o resto do prato com um delicioso estufado de lentilhas. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo levam a resultados extraordinários. A força que constrói hoje é a independência que garante para amanhã. É a capacidade de continuar a fazer as suas compras, de cuidar do seu jardim, de brincar no chão com os seus netos e de se levantar sem ajuda. É sobre viver a vida nos seus próprios termos, com vitalidade e sem limitações. Agora, adoraria saber a sua opinião. Adoraria saber a sua... Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? E qual é que ficou com curiosidade de experimentar primeiro? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e se aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto.
Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram formas de viver uma vida mais saudável e feliz. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas e conselhos práticos para si. Lembre-se, a idade não define a sua força. O que define a sua força é o cuidado que tem consigo, a começar pelo que põe no seu prato. Cuide de si, alimente os seus músculos e viva cada dia com a energia que merece. Um grande abraço e até a próxima!